Quando lama virou pedra e mandacaru secou, quando viração de sede bateu asa e voou, foi aí que eu vim me embora, carregando a minha dor. Hoje mando um abraço pra ti, pequenina. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Eu escolhi essa música para trabalhar a questão do livro Luzia Homem, porque ele lembra muito o aspecto que é explorado, alguns aspectos que são explorados no livro. Em primeiro lugar, o livro ele foi escrito por Domingos Olímpio e ele trabalha a ideia do final do século retrasado na construção de uma delegacia em Sobral. E Sobral, ela fica na base de uma serra, da Serra Grande, né? E é todo ambientado ali num tempo de profunda seca e grande necessidade. E lá nós vemos, na minha leitura do livro, eu procurei ver o livro não a partir daquilo que já tinha ouvido e já tinha lido, das impressões de outros, mas eu procurei ler o livro a partir de aspectos que transcendem, que atravessam a sociedade, atravessam é, as sociedades e o tempo e as épocas. E nesse processo, os personagens, a personagem principal, obviamente, dá nome ao livro, Luzia Homem, mas há outros que faria o par romântico dela, que é o Alexandre, e o Crapiúna e Terezinha. São esses quatro personagens principais. Eles aqui movem a trama. Na trama, você vê aspectos, o aspecto, a Luzia fora criada em uma fazenda, tentando trabalhar no pesado. O pai dela colocou ela para trabalhar no pesado, ensinou a parte pesada mesmo do trabalho, e isso fez com que ela se destacasse fisicamente. Ela, diz o texto, né, que ela carregava 50 tijolos sozinha. E por isso, mesmo tendo formas muito bem definidas femininas, ela não era fenotipicamente masculinizada, mas ela era uma mulher forte, muito forte fisicamente. E por isso ela, inclusive, trabalha com os homens de igual para igual. Olha aí, primeiro aspecto interessante, que é, ela era uma mulher que vivia dentro de uma sociedade, obviamente, extremamente machista e que tinha uma condição de ação masculina na época, né? Porque se tem que todo trabalho masculino é basicamente força, né? O trabalho de homem é trabalho de força. E Luzia, ela faz isso. Luzia, ela entra nesse mote. Por quê? A- Trabalhando esse texto a partir do feminismo, queria dar um preâmbulo nesse aspecto, porque feminismo é muito mais do que um movimento. O feminismo ele transcende a ideia da luta de classes simplesmente ou da luta feminina em função de um espaço. Ela é muito mais do que isso. O feminismo é uma ideologia. Feminismo é a capacidade, é a condição remota, transmite a condição de observarmos a mulher e o homem amigos, unidos e sem barreiras, não é? Não há mais aquilo que é do homem e aquilo que é da mulher. E era vaidosa, ela cuidava da pele, obviamente não como a gente cuida, como as mulheres cuidam hoje, mas ela colocava uma túnica para que o sol não queimasse a pele dela. Ela se preocupava em não perder a, a sua forma, a sua feminilidade. E ela tinha uma mãe muito doente, e a sua mãe era, obviamente, o motivo pelo qual ela tentava trabalhar de todas as formas para sustentá-la num ambiente de profunda, como eu tinha falado, seca. Né? Havia uma seca horrenda. Terezinha, a amiga dela, ela entra na trama. Até tem um lance que a gente não sabe, não sei, depende do olhar do leitor, se é um meio que
que um olhar meio sensual dela para Luzia quando ela a encontra nua tomando banho, ninguém sabe. Mas tirando essa história, elas se admiram e se tornam grandes parceiras. E um homem comum, digamos, que se apaixona por Luzia, que é Alexandre, ele gosta dela, ele simplesmente se. Ele não vê Luzia a partir desses aspectos masculinizados, ele não tem nenhum tipo de preconceito, pelo contrário, ele gosta muito dela. E tem que aí é o algoz, que é o vilão, digamos assim, sob esse aspecto mais dicotômico da interpretação, que é Crapiúna, que é um militar que olha para Luzia como se ela fosse um objeto. Ele olha para Luzia, cobiça Luzia, fica obcecado por ela. Aquilo não é amor. Ele olha em direção a ela com a vontade de tê-la como posse. E ele tenta o tempo todo, sem sucesso, obviamente, porque ela é uma mulher de muita. Ela resiste a isso, de muita força interior, né? Então ela vai resistindo a isso ao máximo. No decorrer, existe uma incriminação, tentam incriminar Alexandre de um roubo que o Crapiúna houvera feito. No desenrolar da história, descobrem que Crapiúna fez mesmo, ele era bandido, esse é spoiler total. Ele era bandido, ele era o vilão, e ele, no final, né, eles decidem, Alexandre, Terezinha e Luzia decidem atravessar sair da cidade, juntam as famílias, a família, ela, a Terezinha encontra a sua família, juntam as famílias e vão em direção à Serra Grande para morar lá. Nessa história de tentar morar na Serra Grande, de querer morar em Serra Grande, eles estabelecem uma trajetória, um percurso. E nesse processo, Crapiúna já foi condenado, foi descoberto que era ele, o bandido, o ladrão, então ele perdeu a farda e tal, mas não perdeu a vilania. Ele continuou e de longe ele foi espreitando enquanto essas pessoas estavam indo. Era uma espécie de comboio, a pé, obviamente, não sei se a palavra pode ser comboio, mas a mãe dela, doente, da Luzia, estava numa rede, sendo levada por dois homens, ou seja, havia pelo menos três homens e as duas mulheres que atravessaram em direção à Serra Grande. E aí, obviamente, eles eram separados. Em um determinado momento, Crapiúna sequestra a Terezinha e ele a aborda de forma muito violenta e ela grita, Luzia vai em direção a ela e ele solta a Terezinha e ela solta a Terezinha e a circunstância que a gente percebe, a ideia que passa é que eles estão separados, não, na caminhada eles não estão próximos. Isso é perto de um leito de um rio, perto de um penhasco. Obviamente, né, é o que acontece na serra, né? Pois bem, quando ela pega a Teresa, quando ele solta a Teresa, o Crapiona solta a Teresa e pega a Luzia e começam a brigar, os dois, de pau a pau, a pau a pau, porque ela é muito forte e tal. Aquela cena de luta, né, nos dias de hoje seria será um negócio assim bem cinematográfico. Fico imaginando os pulos e tal e tal. Mas se engalfinharam, ela rasga o rosto dele com as unhas e fere, o cega. Ela crava a unha, o dedo no olho dele e o cega. E ele cai assim meio perturbado, mas consegue feri-la de morte. E ela cai morta. Quando Alexandre chega, já encontra ela morta, vai em direção à sua amiga, que também está moribunda e morre. Entre uma coisa e outra, Crapiúna se joga do penhasco e se suicida. Né? Tragédia total. Né? Bem grego isso. Né? E no final da história, o que é que você observa? E aí que eu queria centralizar a minha análise no feminicídio. Você percebe a coisificação feminina
você percebe que Crapiúna ele não consegue olhar para Luzia como mulher, ele só como pessoa, ele só consegue coisificá-la e ele tenta o tempo todo trazê-la para si, tomar posse dela, enquanto ela, a Luzia, não se permite. E esse quadro é um quadro muito, 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 muito próximo do que acontece hoje. É perfeitamente odierno. Nós vivemos um momento em que mesmo as mulheres, tendo sido tão emancipadas, tendo encontrado tão grandes vitórias, você tem a principal, a líder, que quem comanda hoje quem comanda hoje a União Europeia é uma mulher. E a melhor situação de todos os países europeus é a Alemanha, Angela Merkel, né? Então você vai encontrar casos de mulheres extremamente bem-sucedidas, mas por outro lado você vai encontrar mulheres em condições nefastas, complicadíssimas. E a necessidade que se tem de se compreender o feminismo como uma visão da sociedade, que nós precisamos olhar a igualdade entre os gêneros, todos, inclusive, não só homem e mulher, mas homem, mulher e LGBT, todos os aspectos da humanidade. E nós precisamos, esse livro traz isso, porque você percebe, Alexandre, que não tem esse olhar. Você percebe Terezinha que não tem esse olhar, mas você percebe esse algoz. E é ele que destrói tudo. Ou seja, e outra, tem a questão do feminicídio. O feminicídio ele precisa ser combatido no Brasil, e deve ser combatido. Inclusive, a quantidade de feminicídio nesse período do combate ao corona, da reclusão, está superior tanto à violência doméstica. Por quê? Porque é essa condição. A mulher vai dizer para quem? Ela vai fazer o quê? Ela vai atacar de volta? Não pode atacar de volta, que é criminosa. Ela não pode, ela não tem a quem denunciar, porque a polícia tá em outros caminhos. Então e ela reclusa. E a condição da violência ela envolve aspectos psicológicos tanto quanto físicos que o Crapiúna faz. Ele vai criando um ambiente de perseguição. Quando ele começa a assediá-la, ele vai com cartas amorosas, ele vai mas com a força da autoridade como policial, e isso é um contraditório interessante, como é que um agente da lei é um homem tão asqueroso e tão criminoso. Então, a necessidade no livro da fuga dela, a forma dela fugir, ela está fugindo inclusive dessa condição, desse passado, quer começar uma outra vida. Como tantas mulheres tentam começar a nova vida, recomeçar suas histórias e os seus algozes correm atrás dela e vêm atrás delas para impedir que elas vivam. Quantas mulheres tentam arranjar um marido novo, arranjar um namorado, mocinhas, tanto ou senhoras, arranjam um marido ou um namorado e o cara vai lá, mata porque tá com ciúme, porque acha que pertence a ele. A Luzia Homem como personagem, ela é uma mulher, eu diria uma nova mulher. É uma mulher que, apesar de ser escrito para lá, como Raquel de Queiroz também, como as mulheres de José de Alencar e tantos outros, mulheres fortes, poderosas, mas Luzia especificamente carrega no nome a condição da igualdade. Não vejo Luzia homem como uma Luzia macho, apesar de que também pode-se ler que o próprio autor, Domingos Olímpio, também trouxe questões machistas, porque quando ele traz Luzia homem e tal, mas eu não penso assim, eu penso que o literato, o artista da escrita, ele cria também questões, ele traz para você e a decisão é sua de escolher como olhar para essa mulher. E eu prefiro olhar para Luzia homem como igual, Luzia traço homem, mulher traço homem. Não há divisão, não há diferença entre os dois. E para encerrar essa minha fala, eu queria que nós que fosse entendido, que fosse percebido que além dos aspectos de masculinizados da Luzia, você tem uma outra
personagem que está do lado dela, que é Terezinha, que ela vai também desenvolvendo uma libertação. Quando ela se aproxima dela, ela está angustiada porque, sendo virgem, desculpe, quando sendo mulher de marido morto, viúva, sendo viúva, ela não tinha mais a condição de casar novamente, constituir uma família, porque ela era muito mal vista por ter tido, por ser uma mulher sem marido. E ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai se tornando maior, mais forte, mais empoderada. Tanto que no final do livro ela não tem par romântico, né? O Alexandre é par romântico dela. E eu acho que é uma reflexão que também muita gente fez com relação ao livro, ao filme do Frozen, que dizia que Elsa era lésbica só porque ela não tinha par romântico. A irmã dela tinha, ela não, então ela não tem um príncipe, então ela é lésbica. Não, de jeito nenhum. Tem nada a ver. Coisas de Damares, né? Tem nada a ver. Ela, pelo contrário, a, tanto a Elsa como a Terezinha são mulheres que decidem não ter relacionamento, que são fortes por si, que são livres por si. Pois bem, esse é o meu olhar e eu gostaria que nós pensássemos que é possível termos, a partir da literatura, reflexões fortíssimas sociais e a condição de construir uma nova sociedade, por que não? A partir de pequenos atos, a partir de pequenas leituras, porque quando eu for ler esse filme, esse livro para minha filha, com certeza eu vou trazer esses aspectos da Luzia. Um abraço, ler para ela ou mostrar para ela, porque é tão forte, né? Ela tem que chegar na idade para poder ficar pronta para ler essas coisas. Um abraço, muito obrigado.